A lenda europeia diz que quando a criança não se comporta bem durante o ano, não ganha presentes, mas sim a visita de um ser horrendo, chamado de Krampus ou Krampus. Essa lenda é originária da região dos Alpes europeus, sendo forte na Áustria, Alemanha, Hungria e Croácia e tem centenas de anos. Vamos voltar centenas de anos no tempo. Não existia a figura do Papai Noel, mas sim de São Nicolau, e o seu dia era comemorado dia 6 de dezembro. Nesse dia, as crianças que foram boazinhas durante o ano ganhavam presentes, só que a história começa um dia antes, no dia 5 de dezembro. Nesse dia, quem saía nas ruas era um ser horrendo chamado Krampus, que ia atrás das crianças que não se comportavam bem. Ele as pegava, colocava em um cesto e as levava embora para serem castigadas. Krampus é apenas um dos nomes do companheiro maldoso de São Nicolau. Seu nome muda de região para região, país para país. Krampus é como um nome genérico. Outros nomes são Schabaner, Hauhen, Hanstrap, Belsnickel, Klaubauf, Pelzebock ou Pelsnickel no sul da Alemanha e Schmutzl, ou melhor, Schmutzli na Suíça. Algumas das características de Krampus incluem uma língua extremamente grande, corpo alto coberto de pelos negros ou marrons, um belo par de chifres, um longo rabo, pernas de bode, carrega correntes, tem na mão um feixe de galhos de madeira com o qual ameaça as crianças que se comportam mal ou que não sabem suas lições, tem um cesto em suas costas para levar as crianças que não se comportam bem. Krampusnacht, ou Noite de Krampus, é um festival realizado atualmente em alguns locais da Europa, no dia 5 de dezembro. Rapazes, a maioria bem bêbados, se vestem com peles de carneiro, uma máscara feita de madeira com chifres e seguram correntes. Alguns simplesmente desfilam junto com São Nicolau. Outros reproduziam o que todos sabiam que Krampus fazia. Andava sem objetivo nas ruas, alarmando as crianças, colocando medo naquelas que haviam se comportado mal e arrastavam pesadas correntes de ferro. Outro costume derivado da lenda de Krampus é a troca de cartões de Natal. Nas figuras desses cartões era comum ter a imagem de São Nicolau e Krampus junto, e na parte interna havia mensagens engraçadas, com as frases Gruß von Krampus, saudações de Krampus, ou Brevzen, comporte-se. No século XIX, São Nicolau passou a ser conhecido como Papai Noel nas Américas, mudando seu traje para o que conhecemos hoje, roupas vermelhas e barba branca. Só que Krampus não veio com ele, coube ao próprio Papai Noel fazer o papel de ser bom e mau. As crianças boas ganham presentes do bom velhinho, e as más ganhavam um saco de carvão. Hoje, grupos estão lutando para introduzir a figura de Krampus nas festas natalinas, para ele assumir a punição para as crianças más, e o Papai Noel ficar sendo exclusivamente bonzinho. Uma forma é fazer ele aparecer em filmes, revistas e seriados. Teve até um episódio de Sobrenatural, ou Supernatural, em que os irmãos Jim e Sam encararam o Krampus. E eles também criaram um site para falar tudo sobre ele. O site é www.krampus.com. Um super agradecimento ao site assombrado.com.br, do qual eu tirei o texto e fiz as alterações para fazer esse vídeo. Não esqueça de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos, para ajudar o canal. Também aproveite para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, curta nossa página no Facebook e nos siga no Twitter, que está aparecendo aí na tela. Acesse nosso site também, é só entrar em nossocríveluniverso.blogspot.com. Lá você pode conferir os vídeos e notícias em gerais. Se quiser entrar em contato, me envie um e-mail para johnnyjonathandiasbonal@hotmail.com. Não esqueça de deixar a sua opinião e suas sugestões. E assista ao nosso último vídeo, é só clicar aí na tela. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima. Tchau.